Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor, com a graça de Deus e com grande alegria, que mais uma vez chegamos até você para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja amada Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por você que está acompanhando, e espero que esteja acompanhando todas as lições, que são lições extremamente importantes, atuais e vivas, para o nosso dia. Estamos estudando aqui a revista do terceiro trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo, e já na lição 11, já estamos chegando no final dessa revista que tem sido de grande importância e valia para nós e de muito atual, é o que nós estamos vivendo agora, situações difíceis que nós entendemos que são ataques, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nessa lição de número 11, nós vamos falar sobre a sutileza das mídias sociais, um tema que um tanto quanto perturbador, dizer assim, e nós vamos discorrer um pouco aqui sobre esse assunto, e o tempo é muito curto, e é somente para plantar no coração dos irmãos esse assunto, para que possam pesquisar mais sobre ele, estudar mais sobre ele, porque é um assunto que é muito recente, é novo e não tem como voltar atrás, essas novas tecnologias não voltam atrás, são evoluções que chegaram até nós e daqui para frente tende a ser assim, Tende não, vai ser assim, É uma evolução que não retorna. E aí, como cristão, nós precisamos nos posicionar quanto a esse assunto e viver de maneira piedosa, sóbria, com muita atenção e muito cuidado para não sermos enganados, para não sermos corrompidos por nada das mídias sociais. Vamos orar para iniciar, e logo após vamos iniciar já aqui a nossa lição. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te louvamos em nome de Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui para trazer a palavra do Senhor aos nossos irmãos. Pai querido, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos dá graça, meu Deus, para trazer ao coração dos nossos irmãos, trazer a mensagem da palavra do Senhor, que essa mensagem possa encontrar guarida nos corações, que possamos aprender, entender cada vez mais com relação à palavra do Senhor nesses dias atuais, nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis e trabalhosos, como é mencionado na palavra do Senhor. Pai amado, nos abençoe, nos guarde, nos dê a tua bênção, ó Deus. O Senhor possa estar conosco, abra a nossa mente, nosso coração nesse entendimento, possamos entender e aprender a palavra do Senhor e nos guardar nesses dias difíceis até a volta do Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lição de número 11, como eu venho dizendo, já desde o início, com relação às mídias sociais, um assunto que muitos vivem, uma maneira muito tranquila com relação a isso, são levados, da maneira que as mídias sociais vêm colocando, as pessoas são induzidas, e aí não estão atentas quanto a esse perigo. E aí nós estamos hoje com essa lição, muito importante, e relembrando a palavra sutileza, que nos acompanha aí desde o início desse trimestre, sutileza, aquilo que é sutil, que vem devagarzinho, com cautela, e de repente acontece, E as mídias sociais é muito recente, muito recente para nós, que passamos aí dos 30 anos, quase dos 40, encontramos as mídias sociais já passado algum tempo da nossa vida, A gente passou na adolescência, juventude, e depois que nós encontramos as mídias sociais. Agora existem as pessoas, dessa geração mais recente, após o ano 2000, que já desde a infância já encontram as mídias sociais, já encontram as redes sociais, já encontram o mundo com o celular, um mundo conectado, um mundo cheio de conectividade, tudo muito simples e muito rápido, cheio de informação, E vamos correr mais sobre isso durante a lição aqui, mas estamos aí com gerações diferentes, E crianças que vão nascendo agora, Eu tenho uma filha de 6 anos e uma filha de 1 ano, então
no momento que elas nasceram já estava tudo pronto, né, dessas mídias e esse contexto conectado que nós temos hoje. Né, e são gerações diferentes que passou muito a tecnologia avançou muito rápido, né? A velocidade das mudanças avança muito rápido e a gente não acompanha, né? Não consegue acompanhar e nós estamos nesse momento assim de muita mudança, né? Muita mudança com relação aos itens tecnológicos. O nosso texto áureo é lá de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui ele fala de trazer, né, do culto, né, que ele deve ser com inteligência, né, ele deve ser racional, né, deve ser pensado, né, ele deve ser planejado. A verdade prática as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. E é aqui que muitas vezes, né, as pessoas não atentam para usar para o reino de Deus e usam de maneira muito errada. E vamos ver aqui durante a lição. Um exemplo disso é de coisas que aconteceram, né, de pecado, né, coisas ruins, erradas, e as pessoas fazem memes, né, fazem ali alguma brincadeira e o próprio cristão vai compartilhando, né, aquilo que um pecado, um adultério, uma prostituição, uma mentira, e o cristão está compartilhando esse tipo de coisa, né, e não se atenta que tudo isso é pecado, né, a mentira é pecado, a prostituição é pecado, um adultério é pecado, uma traição é pecado, e o cristão faz memes ou numa inocência, entre aspas, compartilha esse tipo de coisa, né? Então, e se o cristão compartilha isso, dá a entender que está sendo conivente com aquilo, e o cristão não pode ser conivente com o pecado. É algo muito sério que temos que nos atentar. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, e depois 16 e versículo 17. Então vamos ler aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo. Então, conformar aqui é tomar a forma, né? Então, não tomem a forma desse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a transformação vem pela renovação do entendimento. Tomar a forma do mundo é complicado, né? O mundo ele tem a sua forma de viver. O cristão tem outra forma de viver, né? Que é a forma bíblica. Então o cristão não pode tomar a forma do mundo, né? Não pode estar na forma do mundo. Semelhante a um metal que você derrete e coloca numa forma, e o metal vai secar ali e vai ter a forma, a estrutura daquela forma. Né? O cristão não pode ter a forma do mundo, né? Tem que ter a forma de Cristo. E aí ele fala como, né? Transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, tudo isso tem um motivo. E aqui, nesse contexto nosso de mídias sociais, as mídias sociais são projetadas, elaboradas, pensadas por engenheiros, por psicólogos, para moldar a nossa mente, né? Para que nós sejamos moldados de acordo com o que aquela mídia social nos impõe. Vamos falar mais disso depois. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16. Sede unânimos entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E o 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for parar para pensar nas mídias sociais já, né? Procurar coisas honestas perante todos os homens. E o que se tem, né, nessas mídias todas, que são muitas, são coisas boas e terríveis também, né? E aí é muito fácil de você encontrar coisas ruins nas mídias sociais. A introdução. O universo online cria uma falsa realidade em que, se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. E isso é uma coisa muito séria, né? A igreja é formada de pessoas, né? O mundo é formado de pessoas. E se a pessoa viver nesse mundo virtual,
né? Ele se perde, ele vive uma realidade que não é a realidade própria, é uma realidade virtual, né? É uma realidade que não é a verdadeira. E as pessoas vão se fechando naquele seu mundo que é somente seu, né? Porque as mídias sociais vão trazendo ali nos seus algoritmos, né? Mostrando ali uma realidade conforme as pesquisas e buscas daquela pessoa. Então acaba que as mídias sociais mostram para as pessoas aquilo que ela gostaria de ver, né? E aí fica fechado naquele seu mundo, onde não tem conflito, não tem problema, né? Os assuntos que estão mostrando a ela são assuntos que ela gosta. Então, só vai se fechando naquele seu mundo e esquecendo do mundo que está ao seu redor, o mundo verdadeiro, um mundo de gente, né? E não de avatares. Assim, nessa lição, veremos que a Igreja de Cristo precisa do ambiente real de comunhão, né? É isso que eu venho falando aqui. Precisamos do ambiente da igreja, né? Um ambiente real, da comunhão com os irmãos e com Cristo. Além disso, é preciso cuidado com a desumanização no ambiente virtual, bem como o seu mundanismo. É preciso proteger a alma contra o pecado da sensualidade e do narcisismo. Iremos tratar desses assuntos nesse tempo que nos foi dado, no tempo que nós temos, né? Então é um assunto muito sério e quem tem filhos, né, deve se preocupar muito com isso, com relação aos seus filhos, para que não caia nessas armadilhas, né? Então, ainda na introdução, agora olhando aqui a introdução da lição, o irmão, a irmã que tem a sua revista em mãos, né, pode acompanhar junto comigo aqui a introdução. E se não tiver aí, corre lá pegar, vai na estante lá, pega a sua revista e para você acompanhar também a nossa introdução. Eu vou estar lendo aqui e já fazendo alguns comentários com relação à nossa lição. Então, a introdução diz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, né? Então, a internet é uma ferramenta que está lá, né? Ela não é moral nem imoral. Agora, depende de quem? Depende do usuário, né? Depende do usuário e depende também de quem fornece aquilo, né? Então depende muito de quem está usando. Podemos usar para o reino de Deus, para o nosso próprio bem, né? Existem hoje cursos para se fazer de forma muito rápida, fácil, barata. Temos cultos, mensagens, estudos para o crescimento pessoal, crescimento como cristão. Existem ferramentas excelentes, porém também existem muitas coisas ruins, pornografias e mentiras, e enfim, né? Então a internet em si não é ruim, é uma ferramenta, depende de quem usa. É mais uma ferramenta, como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Então, o uso deve ser controlado pelo seu usuário, né? Pela pessoa que está fazendo uso das mídias sociais. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, e o Twitter, Snapchat, e aí vai outras, né? Muitas outras mídias sociais. E como existem muitas, né? Então tem uma variedade muito grande para as pessoas usarem aquela que mais se adequa à sua necessidade, aquilo que se mais gosta, né? Mas todas elas têm um fundo perigoso por trás, né? Todas elas têm um fundo muito perigoso, que se nós não nos atentarmos, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Porque o foco dessas mídias sociais é que elas querem o seu tempo, a sua atenção. Querem, para falar de uma maneira bem genérica, a sua vida. A sua vida, né? Elas são programadas para entender, para mapear a sua vida. As redes sociais sabem o que você pesquisa, então sabe que você gosta, que você tem intenção. Sabe, eles vão criando banco de dados gigantes para cada pessoa, né? Onde aí tem as informações e tudo que você pesquisa fica armazenado, tudo que você vê fica armazenado, tudo que você assiste fica armazenado. Enfim, tudo que você olha no Instagram fica armazenado, que você olha no Facebook, no YouTube, Twitter, que você lê, tudo fica armazenado. Para quê? Para propor para você coisas que você vai ficar mais tempo ali conectado. Para quê? Para vender informação para
para as indústrias do marketing, né? Eles querem vender produtos e se essas redes sociais têm as suas informações bem segmentadas, hipersegmentadas, para dizer bem claramente, eles podem oferecer o produto certo para você, né? Então, são usadas essas ferramentas, né? Elas são de graça, só que não existe coisa de graça, né? Tudo tem um custo, e aqui o custo é o quê? As suas informações, né? A sua vida. Então, com as informações que você usa nas mídias sociais, é feito um modelo, né? Um modelo para te oferecer os produtos certos, né? E aí essas mídias vão ficando milionárias, porque isso funciona, né? Pessoas passam o dia todo ali numa rede social, o dia todo ali, às vezes só rolando com o dedinho, né? Passando aí naquela tela infinita, né? Que nunca tem fim, às vezes sem ler nada, só passando ali e o tempo que vai indo, né? O tempo vai passando e você vai só alimentando um banco de dados gigante. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam o que delas fazem uso moralmente responsável. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desse instrumento virtual, diante da sociedade, igreja, comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual, né? Então, não é aleatório, né? Nós precisamos usar as mídias sociais com intenção. Não ficar ali somente rolando, né, a página com o dedinho, né, e aceitando tudo que nos é oferecido ali, né? Nós precisamos usar com sabedoria, com cuidado, né, usar com discernimento. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. Isso porque as escrituras sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminho, tanto no mundo real como no virtual. Não temos como escapar disso, isso já está implantado. Essa nossa facilidade hoje, por exemplo, esse canal que a igreja tem no YouTube é uma bênção para levar até você a palavra, né? A pessoa não pode estar no culto, está viajando ou está doente, não pode estar aqui, mas participa do culto. E é uma bênção, e é transmitido através de uma mídia social, no caso aqui é o YouTube ou o Facebook, né? Então, é uma bênção sabendo utilizar. Né? Agora, se deixando levar pelo modo como as mídias sociais trazem as informações, isso é muito perigoso e danoso. Vamos ver isso no decorrer da nossa lição aqui, né? O espaço é pequeno, mas nós vamos aqui pelo menos plantar a sementinha no coração dos irmãos, para que possam pensar e refletir mais sobre isso. Primeiro tópico: os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e a outra vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides, os sumérios atribuíram a escrita. A conquista do cyberespaço é uma marca desta geração. Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. E exatamente, se for perguntar para os irmãos, todos têm um celular. Todos têm um celular. Praticamente todos têm acesso têm mídias sociais, inclusive porque já vem instalado no seu celular, né? Ele já vem ali instalado, que é para você usar mesmo, né? Então, desculpa, as empresas que construíram, que programam, que fazem engenharia dos softwares, né, eles pensam em tudo isso, né, usam a psicologia e a engenharia de dados para buscar, para tirar de você informações, né, para te dar aquilo que eles querem te dar. Então, é uma realidade, né, nós estamos vivendo isso e todos nós temos acesso e facilidade em usar isso, e é muito intuitivo. Intuitivo. As crianças hoje, se der um celular na mão de uma criança, ela consegue utilizar. Né? Então é muito intuitivo, é tudo muito pensado, muito planejado, né? Tudo muito favorável para o uso e é muito fácil realmente, é muito simples. Então é uma realidade. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte do mundo. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o cristão, para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Né? Então, não é porque o crente está
no Facebook que ele não é crente, ele é crente do mesmo jeito, né? Ele é um cristão na igreja, ele é um cristão presencialmente, ele é um cristão também no Facebook, no Instagram, né? E nas outras mídias sociais. Então o cristão precisa manter o seu testemunho ali, né? Não é porque que ele está online que ele está deixando de ser um cristão que não precisa ser um cristão, né? Muito pelo contrário, pela exposição que se tem, é que aí deve se tomar muito cuidado com o que se está se postando, o que está se publicando, como está se vivendo, né? Tudo isso deve ser muito, muito cuidado, porque com essas as mídias sociais, o que era antes privado, o que era antes particular, hoje é exposto, né? A geração, a partir do ano de 2000, é chamada de geração selfie, porque deixa de viver o momento para fazer uma selfie daquele momento. Então, não olha a paisagem com seus próprios olhos, mas olha a paisagem através de uma tela, que é a tela do celular, né? Fotografa, mas não enxerga com seus próprios olhos, né? Vive aqui, mas enxerga tudo através de uma tela. E isso é muito complicado, né? Deixe de viver o momento, viver as pessoas, para viver uma realidade, porque tem que publicar, tem que ganhar likes, tem que ter ali o seu status exibido, né? Então nós estamos nesse mundo virtual fortemente, né? Eu falei no início, não tem retorno, né? As evoluções tecnológicas que vieram, elas vieram e ficaram, né? Essa agora também, ela veio e ficou, né? Agora estamos vivendo nesse período, né? E o cristão tem que viver de modo muito cuidadoso. Cristãos conectados, o segundo subtópico. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar longas distâncias que os separavam. Então, momentos muito diferentes, né? Aqui eram cartas, não? Nós temos na Bíblia, carta do apóstolo Paulo a Coríntios, a Timóteo, cartas. Dessa forma, eles conseguiram interação com o cristão de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Então, eles usaram o meio mais tecnológico da época para partilhar a palavra de Deus, que era cartas, né? E hoje nós temos que usar o meio mais tecnológico que nós temos, que são as mídias sociais, né? Então, cada um na sua época usou o recurso que tinha em mãos, né? E hoje nós temos em mãos um recurso muito poderoso, de alcance inimaginável, e num espaço de tempo muito curto. No espaço de tempo muito curto se alcança milhões de pessoas, né? Tudo é muito rápido, tudo muito dinâmico, tudo muito fácil, e com um clique você conecta o mundo todo, né? Então, recurso poderosíssimo. Hoje essa interação acontece por meio das mídias sociais, é muito eficiente, é muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, que é o WhatsApp, os principais princípios básicos e do seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, no Instagram, para aumentar a interação entre si. Então, vejamos aqui que todos estão conectados, cristãos também estão conectados, as igrejas, a pandemia, ela potencializou, né, ela catalisou, ela acelerou esse processo. As igrejas precisaram se modernizar na questão de tecnologia audiovisual, né? Isso precisou ser feito muito rápido, porque as igrejas foram fechadas, a igreja precisava pregar a palavra, né? As pessoas precisavam ouvir a palavra, e aí a igreja precisou, não somente as igrejas, né? Porque nós estamos num contexto aqui de igrejas, eu estou falando de igrejas, mas igrejas, empresas, famílias, então escolas, universidades, todos precisaram se adequar a esse movimento, essa necessidade que a pandemia trouxe, e hoje nós estamos aqui num mundo mudado, né? Se olharmos o mundo de conectividade 2 anos atrás, antes da pandemia, 2 anos e meio, olhar para agora, já é tudo diferente. A igreja hoje aqui, falando aqui de Rio Claro, nós temos um culto online, nós temos a escola bíblica, a igreja está no YouTube, está nas mídias sociais muito mais fortemente, não somente a igreja, todos, né? Empresas investiram em conectividade para ter trabalhos mais remotos. Se discute hoje de trabalho remoto, trabalho presencial, trabalho híbrido. Então, tudo mudou, né? Num espaço muito curto de tempo, e a pandemia forçou a isso, ela catalisou essa necessidade, né? E nós estamos aqui, né? Estamos aqui. As plataformas de mídias sociais também precisaram, né, ir se adequando, e tudo foi muito, muito rápido, e vivemos agora dessa forma, né? Então, nós estamos conectados, fato,
né? Estamos vivendo esse mundo conectado, né? Esse mundo novo, né? Esse mundo que para alguns foi uma mudança drástica, né? Para outros foi uma mudança um pouco mais simples, dependendo da geração, né? E para outros nasceram agora nesse momento. Então nós estamos com gerações, né? Vivendo esse mesmo momento de mudanças muito rápidas, né? Então estamos, né? Isso é fato. E aí, o que acontece? Vem agora o segundo tópico: desafios de ser igreja nessa era digital, né? O que a igreja precisa fazer, como a igreja precisa tomar cuidado nessa era digital, porque as pessoas, por estarem de frente de uma câmera, apenas elas se sentem livres para fazer o que querem, né? E aí, só que do outro lado tem milhões de pessoas assistindo, né? E é um problema. Uma vez eu ouvi uma frase que uma coisa boa que essa nossa era de digitalização nos trouxe é que todo mundo pode ter uma voz, né? E pessoas boas podem trazer seus discursos à tona, serão ouvidas, né? E isso é muito bom. Só que então, uma coisa boa que aconteceu é que todas as pessoas podem se expressar. Uma coisa ruim é que todas as pessoas podem se expressar. É a mesma coisa. Por quê? Pessoas ruins também vão se expressar. Pessoas com fake news, mentiras, com palavras falaciosas também podem se expressar. E aí também serão ouvidas, também terão o seu público, a sua audiência. E é isso, algumas pessoas não conseguem distinguir do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, né? Eu estava vendo um documentário que ele dizia o seguinte, que um dos próprios criadores do Twitter, ele fala o seguinte, que uma mentira no Twitter, ela tem 6 vezes mais poder de avanço, né, de alcance, do que uma verdade, né? E a pessoa fala assim, porque a verdade ela é chata, né? Ela não tem muito público, mas uma mentira, ela tem 6 vezes mais alcance do que uma verdade. Então, para pensar, né, uma coisa que é 6 vezes mais forte do que outra, né, como que isso propaga nesse mundo, né? Então, a mentira no Twitter, isso é pesquisa do MIT, uma pesquisa no Twitter, ela avança 6 vezes mais rápida do que uma verdade. Então, veja o tamanho do problema, né? E uma mentira é um pecado. Então, o pecado no Twitter ele avança 6 vezes mais rápido do que uma palavra que é verdade, porque pelo simples fato do que uma verdade ela é chata, né? E uma mentira ela é mais legal, ela é mais atraente, então ela avança 6 vezes mais rápido. Então, olha o tamanho do problema, meus irmãos. Olha o tamanho do problema. E nessa quantidade de informação e nessa velocidade toda, as pessoas não conseguem distinguir se aquilo é verdade ou mentira. E aí a mentira vai se propagando, vai se aumentando. E coisas acontecem na sociedade devido às pessoas acreditarem em mentiras. Isso é muito problemático. Então, o primeiro ponto é desumanização. Quando Jesus apareceu, agora lendo aqui a revista, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Né? Aí vem um texto aqui de João 20, 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Ser igreja envolve contato. Né? Ser igreja envolve contato. E nosso pastor aqui, pastor Sisak, muito sabiamente e vendo lá na frente, né? Como um profeta, sempre nos conclama aqui a estarmos na igreja. Né? A igreja é o lugar de comunhão, de contato. O ser humano precisa de contato. O ser humano precisa de pessoas, precisa de gente. Gente precisa de gente. Né? Precisamos estar aqui. E é muito bom, a diferença é gigante de participar de um culto online e de participar de um culto presencialmente. Quem não pode estar na igreja por vários motivos, né? E participa online, glória a Deus que temos esse canal para chegar até você. Mas quem pode estar aqui, esteja aqui. Esteja aqui, porque a diferença é gritante, é muito melhor estar aqui, é ver os irmãos, abraçar os irmãos e ter o contato. Né? Isso é ser igreja. E aí Paulo usa uma figura de que a igreja é um corpo, né? Um corpo físico, né? O Cristo o cabeça e a igreja é o corpo, todos nós temos partes, né? E aqui ele trata da desumanização, né? Contatos virtuais, pessoas que nunca se encontram, nunca se veem, vai perdendo contato humano, vai perdendo aquele calor humano, né? E isso vai deixando esfriar
sentimentos, as pessoas vão ficando diferentes. Vão ficando diferentes. Né, perdendo aquele contato. Algumas pessoas são mais quietas, outras são mais extrovertidas, né? Eu sou mais introvertido, mais quieto, mas eu gosto de estar no meio das pessoas, né? De estar em contato com pessoas, né? Outros são mais ainda, né? Porque são extrovertidos, precisam de ter contato, de conversar, né? E a pessoa vai ficando sozinha, sem contatos, e vai se entristecendo, e vai ficando doente, depressão, aí vem suicídios e outras coisas mais, né? Problemas, doenças. Porque o ser humano foi feito para viver em comunidade. Agora, olha essa imagem que eu trouxe aqui. Esse homem aí da foto, olha só o que essa reportagem fala, né? Porque o criador do botão curtir do Facebook apagou as redes sociais do celular. Né? Ele é o criador do botão curtir do Facebook. Né? Ele apagou as mídias sociais do seu celular. Se é um cara que deveria gostar, deveria ser esse aí. Né? Ele que criou o botão do curtir do Facebook. E ele apagou do seu celular as mídias sociais. Tem entrevistas dele, né? E ele conta, né, que isso aí estava prejudicando a sua vida. Né? E até tem outras, né? Tem um documentário no Netflix, recomendo aos irmãos que assistam, né? A Cilada, eu não escrevi o nome porque eu vim me esquecendo. A Cilada das Redes, coisa assim o nome. Né? A Cilada das redes, das mídias, das redes. Né? Assistam lá, tá lá no Netflix. E tem entrevista dele, né? E olha a frase que ele coloca, né? O nome dele é Justin, né? Ele coloca assim: a tecnologia só deve prender nossa atenção nos momentos em que nós queremos conscientemente prestar atenção nela. De novo, a tecnologia só deve prender nossa atenção nos momentos em que nós queremos conscientemente prestar atenção nela. Quando eu quero usar uma mídia social, eu vou lá e uso. Né? Aí ele fala, em todos os outros casos, deve ficar fora do nosso caminho. Por quê? Ele conta que o maior problema são aquelas notificações, né? Você está ali parado, né, fazendo alguma coisa assim, lendo, ou cozinhando, ou trabalhando, e pá, vem a notificação. Vê a notificação, parece que dentro de nós ferve, né, de vontade de ver o que é aquela notificação, seja do Twitter, Instagram, WhatsApp, o que é? Alguém mandou mensagem, alguém me falou alguma coisa nova chegou aqui, parece que ferve em nós para querer ver aquilo. Quando a gente entra, a gente vê aquela notificação, vê aquele assunto, e aí, meus irmãos, já era. Porque uma coisa puxa a outra. Né? Você vê uma imagem que puxa outra imagem semelhante, que puxa outra semelhante, um assunto parecido, e você fica naquela telinha, e aquela tela do seu, que você rola ela e não termina nunca, foi projetado para isso mesmo, para não parar nunca. Vai trazer ali notícias, imagens e frases de assuntos semelhantes para você ficar rolando, e nunca sair dali. E aí você foi fisgado, né? Você foi fisgado e o seu tempo vai embora. Né? O seu trabalho vai ficar para trás, você vai ficar desconcentrado, você estava cozinhando, vai queimar o arroz, vai queimar o feijão, vai queimar a carne. Né? Você estava conversando com alguém, vai deixar aquela pessoa de lado. Você estava no culto, você vai esquecer do culto e vai ficar somente ali naquela ânsia de ver. Né? Então ele coloca aí essa frase aí. Né? A tecnologia só deve prender nossa atenção nos momentos em que nós queremos conscientemente prestar atenção nela. Em todos os outros casos, deve ficar fora do nosso caminho. Então, o criador do botão curtir do Facebook, ele mesmo apagou as mídias sociais do seu celular. Né? Então, cuidado com toda essa tecnologia. Mundanismo, a igreja na era digital precisa ser relevante, não espetaculosa, influente, mas não mundana. Porque pessoas, meus irmãos, fazem tudo por um like, tudo por um curtir, tudo por um joinha, tudo por uma inscrição, e as pessoas se perdem. Né? Então, a igreja tem que ser relevante, não espetaculosa. Não precisamos sair dos moldes da igreja. Né? Nosso pastor aqui, no momento de pandemia, sempre reforçou que nós fazemos culto e não lives. Né? Para manter o padrão da igreja. Né? São cultos, né? Vivência de culto. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte dos muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Né? Muitos irmãos vivem da pregação da palavra, e isso é autêntico,
né? Mas muitos passam dos limites para se ter mais visibilidade, para se ter mais acessos, curtidas, então muito perigoso. Querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades no mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos, imploram por seguidores e likes, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, agem como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem em qualquer custo a glória do mundo. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado como nós estamos vivendo e procurando evidência, né? Precisamos nos achegar mais a Cristo, né? E não buscar os aplausos do mundo, né? Porque as pessoas se moldam no formato do mundo para ter os aplausos do mundo, né? E aí vem o que Paulo disse lá em Romanos 12, né? Que nós lemos já aqui no nosso texto áureo e também na nossa leitura, né? Porque nós 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, não conformeis com este mundo, né? E o mundanismo é o quê? Tomar a forma do mundo, né? Então, os cristãos precisam tomar cuidado para que vivam a palavra de Deus, mesmo no ambiente virtual, não é? No ambiente virtual, mantenham a essência da palavra de Deus, e não se moldem com relação ao mundo. Eu preciso ter tantos likes para conseguir, sei lá, alguma coisa. E aí faz o que for necessário, né? E aí perde, né? Vai deixando de lado aquilo que Cristo nos ensina. O terceiro tópico diz o seguinte: a igreja e os pecados virtuais. O primeiro ponto aqui, sensualismo. Hoje, algumas mídias sociais, né? TikTok, Kawaii, Instagram, são muito fortemente usadas com relação à imagem, né? E o sensualismo está presente ali em boa parte das situações. Pessoas querem ali ser vistas, né? E passam uma informação, imagens fortemente sensualizadas, né? E o cristão, muitas moças e moços também buscando aplausos e serem vistos, também seguem por esse caminho da sensualização, né? Ao ponto de quem faz, né, esse trabalho, entre aspas, né, buscando ser sensual, também ao ponto de quem consome esse tipo de mídia buscando sensualidade, né? Então, casamentos são atrapalhados ou destruídos, pessoas são perturbadas, né, buscando sensualidade nas mídias sociais, que tudo hoje é muito fácil, rápido, com poucos cliques a pessoa consegue ver o que ela quiser. Ver o que ela quiser e sem exagero. A pessoa consegue ver o que ela quiser sem exagerar de forma alguma nessas mídias sociais. E as pessoas também se mostram numa sensualidade tremenda, né? Pessoas vivem dessa forma, né? E aí buscando o quê? Os likes, comentários, aí vem patrocínios, né? E a pessoa vai se perdendo nesse mundo e acaba tudo ficando muito normal, né? Falar, tal pessoa é bonita, né? Mas a pessoa está sempre lá se mostrando, né? De uma forma muito sensual, né? E isso acaba sendo um problema. Isso é um problema para o cristão, né? Mais uma vez, não podemos tomar a forma desse mundo. E aí os pais precisam estar atentos quanto aos seus filhos com relação ao que estão inserindo nas mídias sociais e ao que estão consumindo nas mídias sociais. E aos pais também, né, a todos os cristãos, né, como nós estamos consumindo informações das mídias sociais. Como eu falei no início, essas mídias elas são programadas, elas são estudadas, e engenheiros e psicólogos pensam na forma de prender você aqui. Se você consome, se você pesquisa no Google alguma coisa com relação à sensualidade, já está ali no seu banco de dados que você quer ver assuntos sensuais. Então, quando você for ver um vídeo no YouTube, vai aparecer alguma coisa lá de sensual. Você vai ver o Facebook, vai aparecer alguma coisa lá de sensual. Vai ver o Instagram, alguma coisa sensual vai aparecer lá também. Então, está tudo conectado, né? E os algoritmos estão ali trabalhando, né, para que você fique conectado o máximo de tempo possível. E o que você pesquisar, o que você consome vai ser sempre exposto diante de você. E aí é um caminho complicado, né? Precisamos estar sempre no centro, com muita prudência, consumindo as redes sociais. Efésios 5:15 diz o seguinte, na versão NVI: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem,
que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Para pensar quanto tempo você gasta numa rede social. Quanto tempo você gasta por dia numa rede social? Fala, não, é 10 minutinhos, mas marca no relógio, quanto tempo você gasta? Você vai perceber que vão ser horas, e essas horas você poderia fazer muita coisa proveitosa. Muita coisa proveitosa. Então, sensualidade é um problema. O segundo problema que a lição nos coloca aqui é o narcisismo. Né? Narcisismo vem da mitologia Narciso, que ele ficava se admirando tanto, que ele parou diante de uma água cristalina, ele ficou se admirando ali e ele morreu afogado, porque ele caiu na água e morreu afogado. De tanto que ele se admirava, ele não percebeu ali a água e morreu afogado. Mitologia de Narciso. Então, narcisismo é a pessoa que fica se admirando, né? Então, aqui ele põe assim, essa geração já foi denominada da geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmos. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Se a pessoa colocar uma foto, um vídeo e não for visto, a pessoa fica doente. Se não tiver tantos likes, a pessoa fica doente. Ficou obsessivo. Então a pessoa vai buscar coisas sem limites para conseguir que seja visto e admirado por outras pessoas. Meus irmãos, isso é um problema. Isso é um problema. E traz problemas para todos, inclusive para a sociedade. Veja esse dado, né? Em 2009, as mídias sociais estavam disponíveis nos celulares. Né? Em 2009, foi um marco em que as mídias sociais estavam disponíveis nos celulares. Então, todos que tinham smartphone já tinham as mídias sociais ali para usar à vontade. Né? E agora olha aonde isso levou. A partir de 2009, houve aumento de suicídios. 70% entre meninas de 15 a 19 anos. Então, o gráfico, ele vem estabilizado, de 2000, ele vem estabilizado, né, com uma variaçãozinha ali. Chega em 2009, ele começa a aumentar. Né? Até 2020, teve um aumento de 70%. De 2009, né, até 2020, 70% de suicídios entre meninas de 15 a 19 anos e 151% entre meninas de 10 a 14 anos. Isso coincide, no gráfico fica muito nítido que 2009 começa a subir. Por quê? As pessoas se sentem carentes, sozinhas, não recebem a admiração que esperavam. Né? Uma coisa interessante é que nós fomos feitos para viver em comunidade, né? E para ter aceitação nos grupos. Né? Nós estamos em um grupo de pessoas que nós somos aceitos ali. Onde nós não somos aceitos, nós não estamos presentes. Então nós precisamos de aceitação. Né, num certo nível de aceitação, mesmo que naquele grupo tenha conflitos, né, mas assim, precisamos de aceitação. É o que acontece nessas mídias sociais, que as pessoas postam as coisas, mas nós não fomos feitos para receber essa enxurrada de aprovações e reprovações, porque ele posta lá, vem lá os likes, muitos, né, e vem aquela dose de dopamina, né, gera sensação boa, né, aí vem os dislikes, né, que vem, a pessoa vai ficando triste, vem comentários ruins, comentários bons, vem uma enxurrada de informações, uma enxurrada de mensagens, uma enxurrada de informações boas e ruins que nós não estamos preparados para receber. Nós não fomos feitos para receber essa quantidade de mensagens boas e ruins ao mesmo tempo. E as pessoas vão ficando doentes. E acontece esse aumento no número de suicídios. Então veja que o aumento é expressivo, 70% de 15 a 19 anos e 151% entre meninas de 10 a 14 anos. Por quê? Falta de aceitação. Né? Coloca ali, você fala, seu cabelo está ruim, está feio, sua orelha é muito grande, seu nariz está muito não sei o quê. Você engordou, você está muito magro. Então a pessoa vai ficando com aquele sentimento de não aceitação e vai adoecendo. Vai adoecendo. E chegamos a dados alarmantes como esse. Né, muito perigoso. Muito perigoso. Avançando aqui, então a igreja e os pecados virtuais, tem somente 2 na lição, né? Então ele fala da sensualidade, que é muito danoso, e narcisismo, né? Então cuidado, né? Você que gosta de colocar tudo nas mídias sociais, cuidado, né? Muito cuidado. Desculpa. Se possível, né?
viva a vida, né? Viva a vida e registre alguns momentos, não precisa registrar todos os momentos, né? Mas olhe com os seus olhos e não através de uma lente, né? Olhe com os seus olhos e não através de uma lente. O quarto tópico, chegando aqui ao último, as mídias sociais e o ID de Jesus, a seara virtual. Agora que ele passa a falar, né, do que o cristão poderia fazer, né, com relação às mídias sociais. Nós falamos no início que elas são neutras, também isso é um pouco, elas são neutras e aí depende do usuário, né? Como vai utilizar, né? Então usa para o mal, usa para o bem, e aqui ele mostra como usar para o bem, né? Então Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, como eu falei no segundo tópico, cada época usou a tecnologia que tinha, né? A tecnologia mais avançada era a carta, vamos usar a carta. Agora aqui, mídias sociais, vamos usar as mídias sociais. Evidentemente que o ID de Jesus inclui espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios, oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Então, se o algoritmo ali das mídias sociais é feito para nos trazer coisas que nós pesquisamos, né? Então, também é muito bom para a palavra de Deus, né? Se nós levarmos a palavra de Deus, as pessoas pesquisarem a palavra de Deus, isso vai estar ali no seu banco de dados. Também vai ser mais mostrado para aquela pessoa palavra de Deus. Então, é importante que as pessoas pesquisem, busquem Jesus nas mídias sociais. E para isso precisamos que alguém fale de Jesus nas mídias sociais, né? Alguém poste, alguém faça algo, não é? Nós vemos aqui na igreja temos os grupos, né, que facilitam muito a vida dos irmãos, né? A lição fala assim: perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que essa semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, seus frutos devem ser juntados no espaço real, né? Então, a semente é jogada no espaço virtual, mas deve ser trazido para o espaço real, né? Deve ser trazido para a igreja. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam, como nós somos ensinados aqui pelo nosso pastor, né? Fazer parte de um grupo, parte dos obreiros, parte dos irmãos, das irmãs, jovens, adolescentes, crianças, participar, né? Não somente fazer parte, mas participar, né? Ser daquele grupo e agir naquele grupo, né? Investir tempo naquele grupo. Isso é muito bom, isso é excelente. Isso é excelente, investir o seu tempo na igreja, investir o seu tempo no reino de Deus, e não perdendo tempo em mídias sociais, que não agregam nada em muitas vezes. Falei no início aqui que temos ferramentas excelentes no ambiente virtual, cursos variados, forma de se aprender, de se estudar, conhecer a palavra de Deus, de crescimento pessoal, crescimento cristão. Existem coisas espetaculares, né, que o tempo pode ser investido ali, mas existem coisas que o nosso tempo passa que a gente não vê passar e perde o tempo, né? Hoje eu estava ouvindo o Leandro Carnal falar com relação a esse nosso momento presente, e ele fala que nós temos a sociedade de agora é a geração que mais lê, é essa que mais lê, só que é a que menos tem conhecimento, porque lê o quê? Frases curtas e rápidas, que não dá tempo de se meditar, né? Nós estamos ali no nosso celular, né? Naquela tela infinita, rolando, vê uma frase, lê outra frase, lê outra frase, lê outra frase, e não se medita, né? Não pega um livro para ler, que no livro sim você vai meditar, vai pensar um pouco, você vai refletir, né? Vai ter um tempo ali e que você vai fazer isso, e aí vai adquirir um conhecimento. Agora, lendo frases curtas e rápidas, mensagens com uma frasezinha rapidinha, lê-se muito, mas o conhecimento fica pequeno, é muito pouco, é muito baixo, né? E não tem a reflexão daquilo, e vira um servo dessas mídias sociais, né? O tempo gasta, você está lendo, vendo imagens, acha que está aprendendo alguma coisa, mas na verdade não está aprendendo nada. Por quê? Porque não tem reflexão, né? O seu cérebro vai descartando essas informações de maneira muito rápida, porque não tem uma certa reflexão, né? Então leia um livro, leia a palavra de Deus, e a Bíblia, né? Daqui a pouquinho as pessoas vão falar assim: nossa, a Bíblia é muito grande, é muito cansativa, porque está acostumado a ver mensagens curtas e rápidas. Quando vai ler um texto bíblico que é mais longo, não consegue mais, porque está acostumado com coisas rápidas e com imagens, né?
E aí a Bíblia, as pessoas passam a não ver tanta atrativo na palavra de Deus. Então cuidado, meus irmãos, cuidado. Tenha livro em mãos, leia livros, né? Seus filhos, dê livro para os seus filhos, dê livros, não dê celulares, dê livros para os seus filhos poderem ler e ter momentos de reflexão, porque senão serão servos dessas mídias sociais que são projetadas para nos prender a atenção. O pastoreio virtual, outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. Né? Isso é importante. Aqui na igreja nós temos, pelo menos que eu participo, é um grupo Varões de Oração. Aquele grupo no WhatsApp é um refúgio. É um refúgio, porque as pessoas colocam ali os seus anseios com relação a preciso de oração, minha esposa está doente, eu estou doente, vou fazer uma prova, eu vou viajar, eu vou fazer não sei o quê. Então os irmãos colocam ali e ali são amparados por outros irmãos com mensagens ali e também orando. Então é um ambiente de pastoreio, de cuidado. Então veja a importância. Veja a importância. Eu já precisei de oração dos irmãos e coloquei no grupo ali e fui amparado por irmãos que oraram por mim e que me atenderam com a palavra de Deus. Fui alimentado, fui atendido, fui acolhido no momento de necessidade. Então é um ambiente de pastoreio, é um ambiente que nós estamos ali inseridos e é uma rede social. É uma rede social, né? Usada de uma forma espetacular pelos nossos irmãos aqui, né? Liderada pelo nosso pastor Gilberto, que faz um trabalho sensacional nessa área. Também outros grupos que existem, né, das irmãs, jovens, adolescentes, enfim. Então nós temos esse recurso que é sensacional. Também, né, o pastor também utiliza, né, mensagens, conselhos, enfim, é usado de maneira muito boa. Então ele fala aqui que o pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações, se possível acompanhá-la para promover o crescimento da igreja. Isso é algo muito bom para a igreja. E conclusão, chegando ao final, né, da nossa lição, chegamos ao final de mais uma lição. Dessa vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil na qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar arrependimento e implantar o reino de Deus. Meus irmãos, possamos nos lembrar disso. Cuidado com as redes sociais, cuidado. Use de forma consciente. Não seja levado pelas mensagens que aparecem ali. Né? Use aquilo que você quer usar e não deixe que as mídias sociais tragam a você a mensagem que eles querem trazer. Né? Senão você vai se tornar um refém desses milhões de notificações que aparecem, né? Até um conselho que se dá é que se desligue as notificações, porque as notificações atrapalham a nossa vida. Né? Igual eu falei já, você está conversando, a notificação você vai querer ver, vai atrapalhar a conversa. Você está em família ali, almoçando ou jantando, vê a notificação, você vai querer ver a notificação e vai atrapalhar aquele momento em família. Você está no culto aqui, o celular vibrou no bolso, fala, meu Deus do céu, vibrou. Né? Eu quero ver o que aconteceu. Então, desligue notificações. Né? Desligue-se disso e vá nas redes sociais quando você quiser ir fazer o que você quer fazer e não se deixe levar pelo que está ali diante de você. Né? Porque é criado um ambiente ali favorável para que você fique ali horas e horas. E muito cuidado, a vida passa e você vai perder o tempo. Perigoso perder a salvação olhando para o que você está consumindo. E na semana que vem teremos a lição, a sutileza da espiritualidade holística. Não perca mais uma lição sensacional e importante para nós. E logo mais à noite, culto às 18h30. Né? Esteja presente aqui no culto, né? Presente no ambiente da igreja, da família, em comunhão com os irmãos. Abraça os irmãos, encoste nos irmãos. Vamos deixar essa vida virtual para termos uma vida física e verdadeira no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos orar para encerrar. Que o Senhor Deus possa trabalhar em vosso coração, em vossa mente, para que possamos estar vivendo de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo tão difícil. Né, tão difícil, com muitas ofertas, com muitas coisas diante dos nossos olhos, né, que possamos ter cuidado e aguardar a volta de Jesus em sobriedade.
Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te louvamos em nome de Jesus por essa oportunidade. Nos guarda, meu Pai querido, dessas sutilezas que são colocadas diante de nós, que possamos estar vivendo de maneira justa, sóbria e piamente diante do Senhor, aguardando a volta do Senhor para nos buscar no arrebatamento da igreja. Abençoa teus servos que assistiram a essa aula, abençoa a nossa vida, nos guarda, que possamos estar sempre de pé diante do Senhor nesses dias tão difíceis. Nos guarda, nos abençoa, nos dê um bom dia, meu Deus. Nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.